Ela nunca era escolhida. Os homens que ela se relacionavam terminavam com ela e imediatamente se casavam com outra mulher. O cargo do trabalho que ela tanto queria estava ali, mas ela nunca era escolhida para ele, mesmo tendo potencial. Esse é o caso de uma mentorada que foi explorada na fraqueza dela e repetiu o padrão de não se sentir escolhida, e sim, rejeitada. Ela chegou pra mim com uma queixa de vendas. Não consigo fazer o fechamento de venda, eu fico nervosa, eu me saboto, eu troco as palavras. Fica nervosa, se sabota justo no momento decisivo para ser escolhida. Dentro da sessão eu pude observar que essa sensação de não ser escolhida e de ser rejeitada se repetia em diversas áreas da vida dela. E que, inclusive, ela escolhia sempre o mesmo padrão de homens. Homens que não tinham todo o potencial desenvolvido, que tinham muitas lacunas emocionais, porque ali nessas lacunas emocionais desses homens, ela encontrava um lugar para existir, um lugar onde tinha uma necessidade deles, que ela podia nutrir eles. Então, assim, somente assim com homens com baixo potencial, homens não desenvolvidos, ela teria a possibilidade de ser escolhida. Mas, quando esses homens estavam prontos, desenvolvidos, formados por ela, essa relação acabava e imediatamente esses homens prontos se casavam com outras pessoas, outras mulheres. E ela se sentia, mais uma vez, não escolhida. No trabalho, uma mulher muito dedicada, que teve muito sucesso, mas ela sempre olhava um cargo e ela falava: por que eu não sou escolhida para aquele cargo? Eu faço de tudo. Sempre experimentando o mundo desse lugar de por que eu não sou escolhida, por que eu sempre sou rejeitada. Mas por que essas repetições acontecem? Por que eu experimento o mundo sempre de um mesmo lugar? Se você faz, mas sempre acaba no mesmo ponto, como se fosse um ciclo infinito, você está sendo explorada na sua fraqueza e precisa descobrir o que está aqui no seu ponto cego. Uma única coisa que a gente dissolve vários padrões a partir dela. Então, qual era a história dela? Ela estava percebendo tudo de um lugar de eu não sou escolhida. Quando nós olhamos para a história dela, quando ela nasceu, ela não teve a presença do pai. Depois a mãe teve que trabalhar, ela ficou fora. E aí então ela foi criada pela tios e tias que tinham seus respectivos filhos e de alguma forma ela também não era a prioridade. E depois ela foi para as relações, para o trabalho e experimentou tudo da mesma forma. Então a gente tem aqui, não fui escolhida pelo pai, não fui escolhida pela mãe, também não era escolhida pelas minhas tias. E a gente entende todas as variáveis de que a mãe precisava trabalhar, de que a tia tinha as filhas, tinha responsabilidades. Mas a criança não entende. A criança delas apenas não se sentia suficiente e não se sentia escolhida. E ela me trouxe algumas histórias de que ela via que a tia dela mentia pra ela que ia fazer uma coisa e levava as primas pra lugares divertidos. E ela não era escolhida. Ela tinha que ficar ali em casa sem fazer nada. E ela cresceu sentindo o mundo desse lugar. E quando nós temos um lugar de onde experimento o mundo, eu vou colocar isso em todas as outras coisas. Então ela buscou ambientes, relações, trabalhos, onde ela sempre tinha essa perspectiva de eu não sou a escolhida. E foi explorada nesse ponto. Na hora da venda, ela não conseguia fazer o fechamento da venda, porque o receio dela, na verdade, ela já esperava que ela não ia ser escolhida, que ela iria ser rejeitada. Então ela ficava nervosa, se sabotava e acabava não fechando a venda. Quando nós identificamos tudo isso, eu disse pra ela: você está sendo explorada na sua principal fraqueza. Tudo o que acontece só acontece para reforçar essa verdade dentro de você. E quando você vive para reforçar essa verdade, você está fadada a repetir padrões na sua vida pessoal, nas suas relações e no seu profissional. Porque você só consegue experimentar o mundo a partir dessa carga emocional. Nós não experimentamos o mundo real tal como ele é, as nossas relações tal como elas são. Eu experimento aquilo que a minha carga emocional dentro de mim me permite experimentar. Então ela sempre experimentava tudo de uma perspectiva de que ela não era escolhida. Então nós identificamos isso, dissolvemos essa carga emocional. Primeiro descubro do que você é refém, depois eu dissolvo a carga emocional que te torna refém. E aí então a gente libera comportamento. Aí então eu tenho força de mudança. Porque ela falava: mas de alguma forma eu também já sabia disso, mas eu não conseguia sair do movimento. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Se você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue, é porque tem uma carga emocional. A carga emocional conduz o seu sentir, o seu comportamento. E é muito difícil lutar contra ela quando ela tem uma potência muito alta sobre você. Então nós identificamos essa carga emocional dela, essa verdade que habitava dentro dela, que fazia ela repetir padrão. Dissolvemos essa carga emocional, desenvolvemos a consciência e ela conseguiu experimentar as relações, ela mesma e até o trabalho dela, aumentando o faturamento, saindo desse lugar de não sou escolhida e se posicionando como tal e conseguindo levar os relacionamentos de uma outra forma. É isso que acontece quando você descobre a única coisa, a principal coisa onde você é explorado. Dissolve a carga emocional dela e deixa de ser refém de concretizar essa verdade na sua vida e passa a conduzir a sua história através de um novo ponto, não sendo refém disso daqui. Se você está sempre voltando ao mesmo ponto, tem uma sensação de que algo te impede e não está conseguindo encontrar saída, lá no link da bio você encontra o caminho para isso, assim como ela encontrou.